Enfermeiro só sabe aferir os sinais vitais. Mas será mesmo? Será que você sabe aferir os sinais vitais? Será que você sabe o que são sinais vitais? Olá, meu nome é Cardoso e eu estou aqui para falar com vocês sobre esse tema muito interessante, porque faz parte da nossa rotina diária, você aí como enfermeiro, como técnico de enfermagem. Bem, colegas, primeiro precisamos entender o que vida é o estado de atividade incessante dos seres organizados ou seres vivos. Quando eu digo incessante, você percebe que a atividade nunca para, porque só existe um meio do nosso corpo parar. É o que estando seriam, morto. Na verdade, os sinais vitais, ou o que são os sinais vitais? Sinais vitais são um conjunto de medidas, observações ou monitorações úteis para o diagnóstico, acompanhamento da evolução do paciente e o conhecimento do estado clínico de um paciente. Ou seja, esses sinais vão nos dizer como é que o corpo do nosso paciente está a funcionar. Mas que sinais vitais seriam esses? Bem, antes de prosseguirmos, gostaria de pedir que curtam, ponham like no canal, compartilhem e dividam com os nossos amigos. Bem, agora que estamos familiarizados com a ideia do que são sinais vitais, devem estar a se perguntar em que momentos nós vamos aferir os sinais vitais. Sem mais rodeios, vamos aos pontos. Primeiro, na admissão dos pacientes nas unidades de cuidados. Isso vai nos dar uma ideia inicial de que alterações determinada doença está a causar no organismo do nosso paciente e como ele está a responder a isso. Segundo, dentro das unidades hospitalares, mas é segundo um esquema já pré-estabelecido, normalmente estabelecido pela enfermagem em colaboração com a equipe médica. Terceiro, antes e depois da realização de procedimentos cirúrgicos ou invasivos. Por exemplo, a febre pode adiar a realização de uma cirurgia. Então, nós temos antes, durante e após a transfusão de derivados do sangue. Nós sabemos muito bem que a febre é uma reação transfusional. Quinto, nós temos antes e depois da administração de medicamentos que podem causar alterações nos sinais vitais, como, por exemplo, administrar uma dipirona a um paciente que tem febre. Eu já aferi a febre antes de administrar e depois de administrar eu tenho que ir lá aferir para confirmar se realmente houve alguma alteração naquele sinal vital que estava alterado. Em sétimo, quando o paciente apresenta alterações no seu estado geral, como por exemplo a perda de consciência, antes e depois da realização de procedimentos de enfermagem que alterem os sinais vitais, como por exemplo deambular com o paciente em repouso. Isso pode trazer alterações tanto a nível respiratório quanto na pressão arterial. Quando o paciente informa ou relata sintomas inespecíficos. Por último, durante a realização de procedimentos de risco, como uma reanimação cardiopulmonar ou durante o transporte de um paciente crítico. Existem algumas diretrizes para a aferição dos sinais vitais. Essas diretrizes é que nos servirão de bússola para conseguirmos fazer a nossa atividade com clareza e com profissionalismo. Primeiro, o enfermeiro responsável pelo paciente é que deve aferir os sinais vitais. Torna os dados mais fidedignos. Nós temos que ter certeza de que os equipamentos estão realmente a funcionar. Todo enfermeiro sabe que tem que fazer o teste dos equipamentos no início do plantão, mas ao irmos ter com o paciente, temos que ter plena certeza de que o equipamento está a funcionar e se está a funcionar bem. Nós temos que adequar os equipamentos às características dos pacientes. Eu não posso usar um equipamento para adulto em pacientes pediátricos. Isso não me dará dados fidedignos. Nós devemos conhecer os valores de referência dos sinais vitais, sejam os aceitos internacionalmente ou os valores aceitos pela nossa unidade de cuidado, para melhor orientar a nossa atividade e também nos dizer que postura devemos ter em determinadas alterações. Existem algumas diretrizes para a aferição dos sinais vitais. Essas diretrizes nos servirão de bússola para a realização dos nossos cuidados, ou seja, vai ser um trabalho mais orientado. Primeiro, o enfermeiro responsável pelo doente é que deve aferir os sinais vitais. Segundo, devemos ter a certeza de que os equipamentos estão a funcionar e se estão a funcionar bem. Lembrando que nós devemos fazer o teste dos equipamentos logo à entrada na unidade. Segundo, ou terceiro neste caso, devemos adequar os equipamentos às características de cada doente. Nós temos que conhecer os valores de referência, seja os aceitos internacionalmente ou os aceitos na nossa unidade. Nós devemos conhecer o histórico de cada doente. A postura que eu vou ter num paciente diagnosticado com hipertensão arterial não é a mesma que eu vou ter com um paciente
sem história desta doença. Devemos observar e controlar as condições ambientais. O enfermeiro tem que ter essa capacidade de controlar e influenciar o ambiente em que está inserido, seja ele ambiente físico ou o grupo de pessoas que está aí rodeado. E também, no final de tudo, devemos sistematizar o cuidado. Isso torna a profissão, a ciência, em arte. Por fim, analise os resultados. O enfermeiro, além de aferir, tem que saber interpretar e analisar os resultados e saber que intervenções tomar quando verificar alterações. E intervenções vão desde a comunicação ao chefe de equipa, comunicação ao médico, ou a pronta administração de medicamentos, ou intervenções diretas no paciente para controlar aquela alteração. Com que frequência nós devemos aferir os sinais vitais? Bem, isso é determinado lá no plano de cuidados de enfermagem, mas é comum nas nossas instituições ser o médico a sugerir. Mas existe uma estratificação baseada na necessidade de cuidados de cada paciente. Por exemplo, em pacientes estáveis, internados estáveis, isso pode ser feito 2 a 3 vezes ao dia. Em pacientes que necessitam de mais vigilância, isso pode ser feito de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, mas a depender também das intercorrências que vão aparecer. Em pacientes em estado crítico, nas unidades de cuidados intensivos, isso pode ser feito de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas. Agora, em pacientes que estão em choque ou pacientes muito instáveis hemodinamicamente, isso pode ser feito de 2 em 2 minutos, de 5 em 5, de 15 em 15, a depender da resposta do paciente às intervenções que lhe estão a ser feitas. Para uma aferição mais segura e mais eficaz, torna-se necessário o acesso à tecnologia de ponta, para que se otimizem os cuidados a serem prestados. Como, por exemplo, temos os monitores multiparâmetros, os oxímetros digitais, os termômetros eletrônicos ou infravermelho. Isso tudo, juntando ou juntos, vão otimizar a prestação de cuidados de saúde e facilitar o trabalho da equipe de enfermagem. Espero que tenham gostado do conteúdo e aguardem para mais, porque nós vamos mergulhar e vamos nos misturar nesse assunto que são os sinais vitais. Muito obrigado. Tchau. Mas ele fez um vídeo e não mencionou quais eram os sinais vitais. Bem, existem 4 mais 6 sinais vitais. Eu prefiro dizer 4 mais 6 porque eu incluo a saturação de oxigênio e a dor. Mas os sinais vitais clássicos, tal como os 4 elementos essenciais da natureza, são a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a pressão arterial e temperatura. Mas aí acrescentamos a dor e a saturação de oxigênio. Então, esses são os 4 mais 2 sinais vitais. Tchau.